Oi, oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de sociologia e o assunto de hoje vai ser: a gente vai começar a dar início a esses sociólogos mais importantes, que o primeiro vai ser Karl Marx. Então vamos entender quem foi Karl Marx. Ele foi um filósofo revolucionário socialista alemão, nasceu em 1818, estudou filosofia na Universidade de Berlim e faleceu no ano de 1883. Essa daqui é uma ilustração de Marx, uma fotinha dele, que é aí para vocês ficarem mais íntimos, para a gente poder prosseguir. As principais obras, tem muitas obras, mas umas que eu coloquei aqui como principais é o Manifesto Comunista, que a gente vai falar dele no próximo slide. Ele foi criado em 1848. Nós temos o Trabalho Assalariado e Capital, 1849. Contribuição à Crítica da Economia Política, 1867. E O Capital, 1867 também. O que foi esse Manifesto Comunista, essa obra que eu falei ali, que foi criada juntamente com Engels em 1848? Ele vai ser um manifesto, um texto que vai manifestar as principais ideias do comunismo. O que é esse comunismo? O que é o comunismo? Eu nunca entendi. Então vamos entender. Ele é uma ideologia política que vai entrar no ramo social, econômico e vai ser exatamente contrário ao capitalismo. Lembra que o capitalismo ele divide a sociedade em classes, é uma ideologia voltada para o lucro. Já então, o comunismo não vai ser. Ele vai estabelecer uma sociedade igualitária, todos vão ser iguais, não vai ter sociedades privadas e, se ao contrário ao capitalismo, não vai ter classes sociais. Todos são iguais. Não há intervenção do Estado e a produção é voltada para a necessidade das pessoas. Não vai ser voltada para a renda, vai ser voltada para a necessidade das pessoas e conforme o que elas conseguem produzir. É basicamente isso o comunismo. Então, ele vai trazer as principais ideias do comunismo e ele está atendendo nesse contexto social geral a burguesia, o capitalismo, o proletariado, as desigualdades sociais vindas dessas lutas de classe, da burguesia e do capitalismo, da burguesia e do proletariado, perdão. E aí vai ter esse manifesto que vai buscar resolver todos esses problemas de desigualdade social e dessa exploração do trabalho, da burguesia sobre o proletariado. Ele vai trazer à tona toda essa luta de classes, a conscientização de classes e o meio para tentar resolver tudo isso que eles estão vivendo. Então, vamos aí entender um pouco mais de Marx para a gente entender esse texto dele, desse manifesto comunista. Então, começando que o Marx, ele trabalha com o meio de materialismo histórico dialético. Vamos entender por partes. O materialismo histórico seria analisar uma sociedade pelo meio que eles produzem, pelo meio material de cada sociedade, o seu meio de produzir. Então, nós vamos ter a sociedade feudal, que vai ser por meio de subsistência, e assim vai indo, a sociedade tribal, e por aí vai. Já o materialismo histórico dialético, ele vai utilizar os conceitos da dialética para entender esses processos sociais conforme os anos. Para Marx, a vida social só pode ser analisada a partir de fatos concretos. Então, eu vou pegar fatos concretos daquela tal sociedade de tal ano e vou analisá-la. E é por meio desse fato concreto, desse meio material, que eu vou conseguir saber como que eles se desenvolviam naquele determinado momento. Então, como eu citei no Manifesto Comunista, há uma luta de classes que Marx acredita ser o motor da sociedade capitalista. Por quê? Para ele, a sociedade capitalista vive em luta, uma luta de classes que é basicamente o proletariado e a burguesia. Os dois vivem numa luta porque a burguesia é os donos dos meios de produção e o proletariado é os donos das forças de trabalho. Os dois vivem uma luta porque há exploração. Os donos de produção vão explorar aqueles que estão dando as forças de trabalho. E para Marx, essas lutas de classes só vão acabar com a consciência de classe. Por quê? É quando meio que
o proletariado vai abrir o olho e vai notar que ele está sendo explorado e vai dar um basta nisso. Para ele é basicamente isso que vai acontecer, que vai acabar com essas lutas de classes. Então aqui nós temos um pouquinho sobre o proletariado, que é os donos das forças de trabalho. Eles eram explorados, eles trabalhavam muito, muito mesmo. Não possuíam muito conhecimento, eles não sabiam muito. Eles eram assalariados. Aí vocês falam, nossa, mas eles ganhavam para trabalhar. Mas a gente vai entender isso daqui a pouco. Eles produziam muito, igual eu citei anteriormente. E aqui nós temos a burguesia, que vão ser os proprietários dos meios de produção, os donos das fábricas, os donos das oficinas. Eles possuíam um acúmulo de capital. O que é acúmulo de capital? Acúmulo de dinheiro. Eles eram os exploradores. E aí? Eles possuem muito capital, mas você acha que eles querem baixar o nível e perder esse capital? Não. Aí a gente entra no conceito de mais-valia, que era por meio disso que Marx conseguia mostrar que havia exploração. Por quê? É basicamente, gente, a diferença entre o que você recebe para trabalhar e o que você produz. Como assim? Eu produzo 1.000 sapatos por dia. O meu chefe vai ganhar o valor de 1.000 sapatos por dia. E eu ganho quanto? O valor de 2 sapatos, entendeu? Então, o meu chefe está ganhando muito dinheiro e eu estou ganhando o valor de 2 mínimos sapatinhos, sendo que eu produzi 1.000, entendeu? Então, você percebe que você produz muito, mas você ganha muito, muito pouco. É basicamente isso com que ele conseguia mostrar a exploração pelo meio, e esse termo se ficou chamado de mais-valia. E esse meio era o meio com que a burguesia continuava ainda mais rica. Era o meio com que ela conseguia continuar no poder. Por quê? Porque ela ganha e paga tão pouquinho que não faz diferença. Ela continua no poder. Aqui nós temos essa imagem que vai mostrar o mais-valia. Então, vamos lá. Ó, aqui nós temos o patrão. E aqui nós temos o trabalhador. Vamos fazer uma análise dessa imagem bem rapidinha. Está vendo que o patrão está bem alimentado, bem vestido, bem bonitão, fumando, né, o seu negócio, usando chapéu, sapatos bem modernos. Já o trabalhador não, o trabalhador está simples, meio que rasgadinha suas roupas, um sapatinho simples, uma carinha com rugas de cansado e magrinho. Por quê? Porque ele tá trabalhando muito. Já o outro tá no bem bom. Aqui, numa imagem geral, nós temos, bem grandão, a riqueza criada pelos trabalhadores. O tanto que ele produziu, o tanto que ele gerou. E olha aqui, gente. Isso aqui foi o que ele recebeu. Só isso daqui. De tudo isso daqui que ele produziu, ele recebeu só esse pouquinho. Isso é o mais-valia. É a diferença do que você produz para o que você ganha. Tá percebendo o tamanho do que ele produziu e o tanto que ele ganhou? É basicamente isso. E aqui, então, nós vamos ter a conscientização de classe, que seria o meio que o proletariado iria conseguir se safar disso, do meio dessa exploração. Era o que Marx achava, que eles iriam conseguir abrir os olhos, iria conseguir sair dessa exploração. Para Marx, o capitalismo não precisava de uma mudança, ele precisava de uma revolução. E a força dessa revolução estava no proletariado, estava nessa força deles abrirem os olhos e conseguir lutar contra essa exploração. Nós temos também o que o Estado representava para Marx. O Estado para Marx surgiu para satisfazer e apoiar a classe predominante, a classe que domina, que era a burguesia. Então, para ele era isso. O Estado surgiu para satisfazer e apoiar todos os interesses da burguesia. Não dava ouvidos aos proletariados. Então, vocês acham que por meio da conscientização de classe, o proletariado ia conseguir sair? Sendo que o Estado está satisfazendo e apoiando os interesses da burguesia?
Então, esses é um dos principais temas de Marx. Ele abordava tudo isso. E se você trazer para o mundo atual, dá para você usar em muitas citações, dá para você pegar exatamente ao mundo atual. E é basicamente isso, minha gente. Muito obrigada pela aula, por estarem